Pegue sua Bíblia, por favor. Se você está sem Bíblia, eu queria que você acompanhasse com alguém que está do seu lado. Procura ver aí se tem alguém que está perto de você que está sem Bíblia. Procura emprestar a Bíblia para a pessoa. E você depois procura devolver a Bíblia do seu irmão, né? Eu já falei o texto? Não? Então vou falar agora. João capítulo 6. Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 22. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22. Amém? No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo havia comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Até aí. Vamos orar? Pai, nós pedimos que o Senhor fale com a gente. Pedimos que o Senhor ministre o nosso coração. Eu quero me colocar mais uma vez diante do teu altar e pedir, Deus, que o Senhor use a minha vida para abençoar os meus irmãos agora. Que seja o teu Espírito Santo a falar com a gente, que seja o Senhor a ministrar o nosso coração, e que nós possamos entender, compreender, assimilar essa palavra e realmente colocá-la em prática na nossa vida, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu quero falar nessa noite sobre discípulos de pão e peixe. Discípulos de pão e peixe. O nosso foco está no versículo 27, onde Jesus diz assim: Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Não trabalhai, ou não, tem outro texto que diz, trabalhai não pela comida que perece, né, que se estraga, que vai embora, que se desfaz. O que Jesus quer dizer quando Deus colocou um selo no Filho do Homem? O que ele quer dizer que devemos trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna? O que ele quer dizer que nós não devemos trabalhar pelo pão que perece? Então nós vamos ver esses 3 princípios hoje que se relacionam diretamente com a nossa vida. Diretamente com o que a gente faz, com o que a gente é e com o que a gente espera. O que nós estamos fazendo para que tenhamos a vida eterna? O que é que você está realizando para que você não pareça um discípulo de pão e peixe? Eu vou explicar o que é o discípulo de pão e peixe. O que você está fazendo para que não pareça um discípulo de pão e peixe? Se você notar bem, esse texto aqui, o Senhor fala para os discípulos. Não eram pessoas que não eram conhecidas, não eram pessoas que vinham ou que iam do momento, mas eram discípulos, pessoas que estavam caminhando com Jesus já há algum tempo. Ele tinha separado os 12, entre muitos discípulos ele separou os 12. Mas ele tinha outros discípulos, e esses aqui são os outros discípulos. E Jesus vira para eles e diz assim: olha, vocês não podem trabalhar pela comida que perece. Por quê? Porque eles estavam atrás do quê? Do milagre que Jesus tinha feito. Eles encheram a barriguinha de pão e de peixe. E como é gostoso a gente ter as nossas necessidades saciadas. Como é bom que as nossas necessidades sejam todas saciadas. É maravilhoso isso. Mas só que nós, na verdade, o verdadeiro discípulo, ele não está atrás de Jesus pelo que Jesus pode dar, mas ele está atrás de Jesus pelo que Jesus é.
O discípulo verdadeiro, ele não busca receber somente as bênçãos de Deus, mas ele busca o Senhor da bênção. E nós encontramos tantos discípulos de pão e peixe hoje. Tantos discípulos que estão, em primeiro lugar, buscando o pão e o peixe. Então nós vamos começar analisando o que levou essa gente, Jesus, a caracterizar esses discípulos de pão e peixe. Se você observar um dia antes, entre os versículos 1 e 15, Jesus ele tinha atravessado o lado oriental do Mar da Galileia e ele alimentou uma multidão de 5.000, somente com 5 pães e 2 peixes. Se você não acha isso incrível, você começa a imaginar que 5 pães aqui não daria nem para nós. Não daria nem para a gente comer. 2 peixes, peixinhos, talvez a gente, talvez 5 pães e 2 peixes daria para mim e para o Cristiano só. E olha lá, dependendo da nossa fome. Jesus alimenta 5.000. Olha o milagre acontecendo. Olha o milagre sendo desenvolvido. Então, aqui esse milagre era um sinal. E esse sinal apontou para Jesus mesmo como o pão da vida. O versículo 35 de João 6, ele diz assim: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome. No versículo 41 ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. No versículo 48 ele diz: eu sou o pão da vida. No versículo 51 ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão viverá para sempre. E no versículo 55 ele disse: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Isso é o que o milagre dos pães e peixes estava apontando. Não estava apontando simplesmente para saciar a fome daquela multidão, mas estava apontando para o verdadeiro pão da vida. Aquele que era Jesus, aquele que estava ali encarnado diante dos olhos dele, aquele que podia saciar toda a necessidade da vida, e não só a necessidade do almoço ou da janta. Ele estava apontando muito especificamente ao fato de que Jesus estava sempre lá para cuidar dos seus discípulos pessoalmente. E eles entenderam somente uma parte do milagre. E Jesus mostra que Ele está sempre lá para cuidar da gente pessoalmente, através dos 12 cestos cheios que sobraram do milagre. Se você não está no milagre dos pães e dos peixes, Jesus manda os discípulos e fala assim: recolhe o que sobrou. E eles recolhem 12 cestos cheios. Um para cada discípulo. Para mostrar que Jesus estava cuidando deles. Então o milagre ele tem uma mensagem pública para todos e uma lição pessoal para os apóstolos. Publicamente ele estava dizendo: eu sou o pão do céu, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Assim como Deus enviou o maná lá no deserto, no livro de Êxodo, para sustentar a vida daquele povo, Ele me enviou ao mundo para dar a vida eterna. E pessoalmente ele estava dizendo aos apóstolos: se vocês me servirem fielmente, se vocês andarem comigo, se vocês viverem comigo, nunca vai faltar o que vocês precisam. Nunca vai faltar. Eu vou ser tudo o que vocês precisam. Eu vou dar tudo o que vocês necessitam. Mesmo na hora do sofrimento, mesmo na hora da luta, mesmo na hora da dor. Eu vou estar com vocês. Eu vou estar em todo o tempo. Mas o povo, mas os discípulos de pão e peixe, eles não viram dessa forma. Eles perderam o sentido. E aqui no versículo 15 diz que Jesus retirou-se para a montanha sozinho e ele foi orar. Por quê? Porque eles queriam proclamá-lo rei. Imagina. Um rei que pode fazer um milagre de multiplicar a comida. Se ele pode multiplicar a comida, ele pode multiplicar qualquer coisa. Nós temos que torná-lo esse homem rei. Esse homem tem que ser rei. E eles queriam forçá-lo a ser rei. E mais tarde naquela noite, os discípulos entram num barco, vão para Cafarnaum. No outro lado do mar, Jesus fica para trás, ele fica orando. O povo vê eles irem, mas não sabe onde está Jesus. Quando um grande vento ameaça os discípulos no meio do mar, e eles estão lá, com o seu joelho tendo comunhão íntima, tremendo de medo, o que acontece? Jesus vem caminhando sobre as águas. Ele vai andando sobre as águas, e vê os discípulos. Eles ficam assustados,
mas Jesus se identifica e eles alegremente recebem ele no barco. Isso nos ensina algo. Jesus vai fazer o que for preciso para estar lá quando nós enfrentarmos os nossos problemas. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: Jesus vai fazer o que for preciso quando você enfrentar os seus problemas. O que for preciso, não o que você quer. Existe uma diferença muito grande. Ele vai fazer o que for preciso, não o que a gente quer. Ele pode parecer distante, inacessível, enquanto um amigo bem intencionado está na beira do lago, torcendo para a gente não afundar o barco. Jesus não, ele vai andando sobre as águas. Existe uma diferença. Ele faz pão a partir do nada, ele caminha sobre as águas, e ele vai estar lá com a gente, todo o tempo. Nada pode detê-lo. Ele é, acima de tudo, Deus. Então, na parte da manhã, a multidão não consegue encontrar Jesus, e de acordo com o versículo 24, eles cruzam então o mar da Galileia, eles vão até o outro mar, até o outro lado do mar, atrás de Jesus, e eles encontram Jesus onde? Lá na sinagoga. No versículo 59 fala sobre isso. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Eles encontram Jesus ensinando na sinagoga. E quando eles encontram Jesus, o que eles dizem para Jesus? Rabi, mestre, quando chegaste aqui? Como que o senhor chegou aqui? Como é que o senhor veio? E o que Jesus responde? Ele não responde nem quando, nem como, nem por onde que ele veio. Ele responde assim: vocês estão atrás de mim porque vocês, não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram do pão e se fartaram. Jesus dá uma bolacha na cara dos discípulos aqui. No dia anterior ele tinha dado pão e peixe, agora ele dá uma bolacha. Bem servida. Ele fala assim: vocês estão atrás de mim porque vocês querem as bênçãos materiais. Vocês estão atrás de mim por aquilo que eu posso lhes oferecer. Vocês não estão atrás de mim pela pessoa que eu sou. Vocês não entenderam o milagre que eu fiz. O milagre apontava para mim mesmo como Senhor, como eu vindo do céu para saciar a fome de vocês. Mas vocês não entenderam dessa forma. Vocês não captaram a mensagem. Vocês não conseguiram entender aquilo que eu estava querendo dizer através do milagre. Jesus não faz nenhum milagre sequer. Em toda a escritura que você lê, você não vai ver Jesus fazendo um milagre sequer sem um propósito. Todo milagre que Jesus faz tem propósito. Todo milagre que Jesus faz tem um alvo definido. E aqui eles estavam o quê? Querendo saciar a sua fome. Eles estavam interessados no produto, não na pessoa. Eles estavam interessados somente naquele que pudesse dar alguma coisa para eles. Que coisa interessante, né? Significa isso que Jesus alimentou 5 pães e 2 peixes, mas era um sinal. Ou seja, era como um raio de glória para mostrar a pessoa de Jesus. E as multidões, vendo os pães e peixes, pensaram que seria bom ter ele como rei, para encher o estômago vazio deles todos os dias. Mas o que eles não fizeram quando eles olharam para o milagre, foi deixar os olhos correr do produto até a pessoa. Eles não seguem o raio de luz que volta para a beleza do sol. Eles simplesmente querem se aquecer. O que foi que eles fizeram? Eles se fixaram no produto do milagre e não na pessoa do milagre. E assim, o sinal deixou de ser um sinal para eles. Esse é o perigo muitas vezes na nossa vida. Quando a gente fixa no milagre e não na pessoa que faz o milagre. Quando nós queremos muito uma coisa, queremos demais aquilo, e a gente acaba ficando até mesmo bitolados com aquilo. E quando nós recebemos, pela misericórdia de Deus, nós nos esquecemos da pessoa que nos deu. É como um filho que vai para a universidade.
O pai começa pagando no primeiro ano, soa para pagar, e vai trabalhando, e vai trabalhando, e vai trabalhando, e vai trabalhando, e soa primeiro mês, segundo mês, e vai, compra tudo que o filho necessita, e quando o filho termina a faculdade, ele nem convida o pai para a formatura. Ele recebeu a bênção, mas se esqueceu da pessoa. Quando nós estamos fissurados em algo, é assim que a gente procede. Este evangelho foi escrito para a glória de Cristo, e não para a glória dos milagres. Porque se a gente começar a olhar os milagres, a gente esquece da pessoa de Cristo. Esse é o problema de muitas igrejas hoje. Muitos milagres têm acontecido muitas coisas, e eu vejo isso, que é a misericórdia de Deus operando, mas o que acontece é que as pessoas não estão atrás de Cristo, elas estão atrás do milagre, são discípulos de pão e peixe. Porque quando acabar o milagre, acabam-se os discípulos. O propósito dos milagres é ver o próprio Cristo como o nosso tesouro, o pão que satisfaz a nossa vida. Então é aí que Jesus entra no versículo 27, onde a gente foca o resto da nossa mensagem. Ele diz assim: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece pela vida eterna, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem nos dará. Deus, o Pai, colocou nele um selo de aprovação. Então nós vamos a cada uma dessas cláusulas, uma de cada vez. Primeiro, a cláusula do selo de Deus, do Pai, em Jesus. Primeira cláusula aqui, que é a última no versículo: Deus, o Pai, colocou nele o seu selo de aprovação. O que significa isso? Significa, em última análise, que Deus colocou em Jesus a marca, porque Ele é Filho de Deus, ou seja, Ele é o próprio Deus encarnado. Mais diretamente, Jesus estava dizendo que Deus o autorizou o seu Filho para ser o mediador da vida eterna. O Pai o enviou e Jesus daria a sua carne para a vida ao mundo, como lhe diz o versículo 51. Ele iria ressuscitar dos mortos, João capítulo 10, versículo 18, e ele daria a sua vida pelos outros. Então Deus deu essa autoridade ao Filho. Esse selo divino significa a marca da autoridade sobre Jesus. É a mesma coisa que nós lemos em João capítulo 5, do versículo 19 até o 27, eu não vou ler todo esse texto, mas você pode ler depois, João 5, 19 a 27, eu vou ler só os versículos 21, 22 e 23, que diz assim: pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Então, o selo de Deus é autorizando o seu Filho para dar a vida eterna a quem Ele quiser. Mas, pastor, quer dizer que se Jesus não quiser dar vida eterna a alguém, Ele não vai dar? Não. Não vai dar. Mas espera aí. Como é que é isso? Jesus disse assim: aqueles que vêm a mim, de modo algum, eu lançarei fora. Então, o que significa? Que todos que vão a Ele, Ele vai dar a vida eterna. João capítulo 1, versículo 12. Todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Se você crê no nome de Jesus, você é feito filho de Deus. Pronto. Simples assim. E só no nome de Jesus. Eu tenho que buscá-lo. Eu tenho que estar com Ele. Eu tenho que saber quem é o autor do milagre. Tem muita gente que diz assim: não importa de onde vem o milagre. Eu quero o milagre. Não. Importa sim. Importa muito. Porque da onde vem o milagre é aonde que minha vida se liga. Por isso que eu tenho que abrir os meus olhos. Por isso que eu tenho que entender que o meu milagre tem que vir do alto. A bênção tem que vir do Senhor. A minha vitória tem que vir de Deus. A minha vitória não tem que vir dos meus esforços próprios. A minha vitória não tem que vir de Satanás. A minha vitória não tem que vir da pessoa, do meu vizinho. A vitória tem que vir do Senhor.
Pastor, quer dizer então que eu não vou mais trabalhar? Não. Nós vamos ver aqui que você vai trabalhar. Você vai trabalhar sim, mas você vai trabalhar para a comida que permanece para a vida eterna. E essa é a segunda cláusula. Trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Vamos ver no contexto aqui. O que Jesus diz? Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem nos dará. O que significa isso? A chave é encontrada no versículo 28 e 29. Os discípulos de Pão e Peixe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Olha só como é que a coisa funciona. Quando você vai no centro espírita, como é que a coisa funciona? Você chega lá para visitar o centro espírita, o cara fala assim: olha, muito bem, você quer que eu faça alguma coisa para você conseguir algo? Então você me traz aqui tantos reais e mais isso, isso e isso. Aí você leva tantos reais e mais aquilo. Aí depois que você volta, o cara fala assim: olha, beleza, eu fiz aquele trabalho, mas você precisa fazer mais esse trabalho. Então esse trabalho agora você tem que fazer isso, isso e isso e pagar mais tantos reais. Aí você vai e faz. E é sempre assim. E vira uma bola de neve. E vai indo, 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 vai indo. E o que acontece? A pessoa ela fica enredada. E para ela sair desse lamaçal que ela entrou, é o mesmo processo. Demora, não é fácil. Porque ela foi se lameando toda. Então você tem que começar a trabalhar com libertação. E vai, o processo vai indo. Agora, olha que coisa interessante. A palavra diz aqui, o Senhor Jesus diz o quê? Qual é o trabalho? Trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna. E eles perguntam como? Quais são essas obras? Como você trabalha para o pão que dá vida eterna? E Jesus responde no versículo 29 o quê? Ele diz assim: essa é a obra de Deus, crer naquele que Ele enviou. Opa! Olha que coisa interessante. Jesus não está dizendo assim: olha, você traz uma vela aqui. Jesus não está dizendo assim: olha, a partir de amanhã você faz isso. Jesus está dizendo assim: olha, você vai fazer tal coisa, dá 3 pulinhos para São Longuinho que vai... Não! O que Jesus está dizendo? Creia! Acredite que o Pai me enviou. Agora, por que Jesus diz isso? Você já parou para pensar por que Jesus fala sobre isso? Trabalhar para a vida eterna significa eu crer naquele que o Pai enviou. Por que Jesus fala isso? Porque eles estavam acreditando no quê? No milagre, mas não na pessoa. Para eles, Jesus era só mais um profeta. Opa, olha lá Eliseu, o que Eliseu fez, gente? Eliseu, ele ressuscitou um morto quando ele estava morto. Jogaram o camarada lá em cima dos ossos dele. E quando o camarada tocou nos ossos de Eliseu, o camarada ressuscitou. Eliseu ressuscitou o filho da viúva. Eliseu, ele fez tantos milagres, 32 em todo o seu ministério. Elias fez 16. Gente, era milagre pra caramba. E Jesus fala: peraí, vocês não me comparem com Elias nem com Eliseu. Esse era o problema do povo. Eles já tinham visto milagres. Eles tinham visto milagre através de Moisés. Moisés abriu o mar vermelho, gente. Não é para qualquer um, você há de convir comigo. Que não é para qualquer um abrir o mar vermelho em 2. Ele fez chover maná do céu para aquele povo. Quando o povo estava com fome, já estava enjoado de maná, porque era maná frito, maná flambado, maná cozido, maná assado, bolo de maná, como é que chama? Cafta de maná, e tudo, era tudo de maná. Você convir comigo, deve enjoar esse negócio de maná, né? Todo santo dia, maná, 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 maná. Imagina você comendo arroz todo santo dia, mas só arroz, não tinha mais nada, é só arroz. Enjoa. E o povo falou assim: nós estamos enjoados desse negócio de maná. Aí, sabe o que Moisés fez? Falou: vocês estão enjoados? Então, peraí. Ele levanta o cajado dele, o que acontece? Vem uma nuvem de codornizes, e eles comeram tanta carne naquele dia, que diz o texto bíblico que saiu pelo nariz. De tanta carne que eles comeram. Então, quer dizer, milagres já tinham de monte no Antigo Testamento, mas eles não entenderam que Jesus era mais do que um profeta. Para eles, Jesus era mais um daqueles profetas que estavam lá no Antigo Testamento, que ensinava coisas bonitas. Então Jesus diz para eles o seguinte: olha, a obra de Deus qual que é? É vocês crerem
que o Pai me enviou. É vocês acreditarem, essa é a obra. Vocês querem trabalhar pelo pão que não perece? Então acredite em mim. Meu irmão, minha irmã, essa é a maior necessidade da igreja de Cristo hoje. A gente acreditar que Jesus foi enviado pelo Pai. A gente acreditar que Jesus é mais do que um profeta. A gente acreditar que Jesus é mais do que um curandeiro que cura as minhas doenças. É a gente acreditar que Jesus é mais do que aquele que vem fazer os meus milagres, que vai atender minhas necessidades. É a gente acreditar que Jesus é mais do que aquele que pode me salvar na hora da morte. É a gente acreditar que Jesus é mais do que aquele que está me guardando. É a gente acreditar que Jesus é Deus, que Ele veio em carne, que morreu e que ressuscitou para me dar vida e vida em abundância. E mais preocupado do que a minha satisfação, mais preocupado do que o meu bem-estar ou o meu conforto, Ele está preocupado com a minha salvação e com a salvação de quem está perto de mim. Trabalhar não pela comida que perece. Qual é a comida que não perece? É você experimentar aquele que morreu no seu lugar. Que tipo de obras que Deus quer que façamos para que possamos ter o pão da vida? Em essência, Jesus está dizendo, se você não vê a pessoa que está na frente de você por quem ele é, nenhuma quantidade de trabalho que você realiza vai se tornar o seu tesouro. Você não precisa fazer qualquer obra, você precisa crer e provar. Você precisa provar e ver, você precisa experimentar, você precisa acreditar. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de recebê-lo, de acreditar no seu nome. Acreditar e vê-lo pela comida que ele é e comer. Ou seja, levá-lo em sua alma, sua vida, como aquele que te satisfaz, o tesouro vivificante que ele é. E Jesus, então, ele toma a ideia de trabalhar para esse pão. O que devemos, então, fazer para a obra de Deus? E ele vira o negócio de cabeça para baixo. Porque se você notar, todo o Antigo Testamento era um trabalhar. Trabalhar para Deus. Quais sacrifícios que Deus quer? Esse. Então eu vou lá e faço. E agora, o que Deus quer? Deus quer isso, eu vou lá e faço. Agora, o que Deus quer? Deus quer isso, eu vou lá e faço. Então, eles estavam com isso na cabeça. Que o fazer era mais importante do que ser, e Jesus vira a coisa de cabeça para baixo. Ser é o mais importante que fazer, porque quando você ser, isso vai dominar a sua essência. E tudo que você fizer, reflete aquele a quem você representa. Por isso que a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Onde quer que a gente ande, nós somos embaixadores de Cristo. Onde quer que a gente vá, a gente representa, não nós mesmos, mas uma pátria que está lá no céu. Nós representamos aquele que veio, que morreu em nosso lugar, que agora vive dentro da gente. A gente não representa mais a gente mesmo, nós representamos a Cristo. Por isso que a minha vida deve ser tão íntegra, tão notória, que quando as pessoas olhem para mim, elas vejam o próprio Cristo. Pastor, mas é assim com você? Não, mas eu estou buscando. Eu estou buscando, meu irmão. Eu tenho que falar como Paulo falou. Eu tenho que chegar a dizer para os meus discípulos o seguinte: me imitem porque eu imito a Cristo. Tem que ser esse o alvo da minha vida. Tem que ser esse o alvo da sua vida. Então, o trabalho é ver Jesus, e experimentar Jesus e viver. Ou então você vai morrer. Jesus é o banquete. Aqueles que comem, isso é, aqueles que acreditam, vivem para sempre. Aqueles que não comem, que não acreditam, vão perecer. Essa é a obra de Deus, crer naquele que enviou. Terceiro e último lugar é a comida que se estraga. Qual é a comida que se estraga no versículo 27? Jesus fala da comida que não perece, mas ele fala da comida que se estraga. Ele começa dizendo isso. Trabalhai não pela comida que se estraga, pela comida que perece.
No versículo 26, Jesus disse que essas pessoas estavam gastando uma energia significativa para rastreá-lo, primeiro partindo de um lado do Mar da Galileia, depois para o outro. Por quê? Porque eles tinham comido do pão, do peixe, e eles tinham se saciado. Eles estavam saciados, eles estavam cheios. Como é gostoso a gente estar cheio. Mas eles estavam cheios do produto do milagre, não com a pessoa. E Jesus diz, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque vocês viram sinais milagrosos, mas porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Esse é o pano de fundo para o versículo 27. Não trabalhe pela comida que se estraga. É isso que eles estavam fazendo. Mas eu acho que Jesus está generalizando aqui para nós, como para eles. Ele está falando para nós aqui, não trabalhe para se alimentar. O que ele quer dizer? Então vamos primeiro porque ele não quer dizer. Sabemos que ele não quer dizer, saia do seu emprego. Sabemos que ele não quer dizer, pare de trabalhar. A gente sabe isso por quê? Porque o Novo Testamento inteirinho assume e louva a dignidade do trabalho. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 28, o apóstolo Paulo diz assim, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha que repartir com aquele que tiver necessidade. Então Jesus não quer dizer para você, saia do seu emprego. Outra coisa, quando ele diz trabalhar e não pela comida que perece, ele não quer dizer que nós não vamos ganhar a vida e comprar o pão quentinho para que nós, a nossa família, possa comer e continuar a trabalhar. Não é isso que ele está dizendo. Quando ele trabalha, quando ele diz o seguinte, ele fala assim, porque Paulo diz o quê? Para os aproveitadores de Tessalônica, se alguém não está disposto a trabalhar, também não coma. Então o que significa? O caminho normal para comer o pão é trabalhar por isso. Então eu vou comer do pão que eu trabalhar, que eu investi minha vida. Então eu tenho que trabalhar. Não é para mim parar de trabalhar. O que ele quer dizer então? Não trabalhe pela comida que perece. Ele está dizendo o quê? Quando você acredita naquele que Deus enviou. O que muda quando você prova e descobre que Jesus é o pão totalmente satisfatório que veio do céu? O versículo 27 diz que quando você prova desse pão, quando você come desse pão, duas coisas mudam. Alimento que permanece para a vida eterna. Ou seja, um novo capítulo é adicionado à sua vida. Esse novo capítulo chama-se vida eterna. E essa vida eterna é uma vida que não tem fim, que você tem após a morte. Você vai viver com alegria para sempre depois da morte. Em segundo lugar, um novo tesouro é adicionado ao seu coração, 1 milhão de vezes mais precioso do que qualquer quantia de dinheiro ou que o dinheiro pode comprar. Jesus diz, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. O pão da vida é o tesouro dos nossos corações. Então o que significa? Quando os nossos olhos são abertos, nós vemos Jesus Cristo como Filho crucificado e ressuscitado de Deus, a gente experimenta e sabe que Ele é o pão da vida, você come, você acredita, e qual é o resultado? Você fica no seu trabalho, você continua trabalhando, mas algo mudou. Algo mudou. E tem que ser assim. Algo muda. Você não é mais o mesmo. Porque você representa uma pessoa que morreu por você. Você representa uma pessoa que quer tudo de bom. Não só para você, mas para todos que estão ao seu redor. Ele quer ver esse amor que mexeu com você, mexendo com outros também. Ele quer que a paz que invadiu o seu coração invada outros também. Ele quer que a alegria que invadiu a sua vida e a sua casa invada a casa de outros também. Então algo mudou. A comida que não perece, ela começa a dominar a sua mente. Cristo domina a sua mente como tesouro supremo. E se as coisas parecem frias, difíceis, sombrias, você se lembra, eu vou viver para sempre. Tem um novo capítulo na minha vida. Então a gente tem que trabalhar com zelo, com excelência e com alegria. E você vai trabalhar agora, não dominado pelo desejo do pão que perece. Você não vai trabalhar agora dominado pelo desejo de ter mais e mais. Você vai trabalhar agora confiando no poder de Deus,
confiando no amor de Deus, valorizando a Deus, estando satisfeito com Ele e fazendo com que outros conheçam a Ele. Olha como a perspectiva muda. Olha como o foco muda. Você não trabalha mais para ganhar dinheiro, mas você trabalha para glorificar a Deus com a sua vida. Então não importa o emprego que você esteja. Não importa. Entregar a vida para Jesus e manter a vida eterna diante de você, desfrutar de Jesus durante todo o dia, não vai fazer de você um trabalhador preguiçoso. Isso não vai fazer de você um trabalhador de má qualidade. Isso não vai fazer de você um trabalhador carrancudo. Você vai trabalhar com zelo, excelência e alegria no seu trabalho, porque você conhece, confia nele, valoriza a Jesus e você pretende que outros tenham Jesus em máxima consideração. E você sabe que tudo que você faz é em seu nome e para a sua glória. Desde lavar o banheiro até o cargo executivo numa diretoria. Tudo que você faz é para louvor da glória de Deus. Então você vai fazer da melhor forma que você puder fazer. Resumindo, Deus colocou o selo em Jesus como Filho do homem, mediador da vida eterna. Jesus se oferece a nós gratuitamente, como a comida que permanece para a vida eterna. E nenhuma quantidade de trabalhar para Deus pode alterar isso. Ele fez toda a obra na cruz. O que nós temos que fazer é comer, isto é, crer e viver. E quando nós comemos, duas coisas mudam. Um capítulo novo é adicionado à nossa vida, que se chama eternidade, e um novo tesouro domina o nosso coração, que é Jesus. E isso muda tudo. Quando eu tenho isso, eu não sou um discípulo de pão e peixe. Eu não estou buscando o pão e o peixe. Embora eu precise do pão para mim viver, mas ele não é mais o alvo da minha vida. O meu alvo é a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Fale com Deus agora. Onde você está? Fale com o Senhor. Essa é uma noite especial para a gente. Essa é uma noite muito especial. Jesus está falando com você. É o momento de você entregar o seu coração para Ele agora. De você se dedicar totalmente a Jesus. Eu quero fazer aqui 3 desafios nessa noite. O primeiro desafio é para aqueles que nunca entregaram o coração para Jesus. Se você nunca fez isso, se você nunca convidou Jesus para entrar no seu coração, eu quero convidar você a fazer isso agora. O segundo desafio é para aqueles que querem voltar aos caminhos do Senhor, que estão distantes do Senhor, querem reatar os seus laços com o Senhor, querem tomar uma nova posição de oração, de vida com Deus. Esse é o segundo desafio. E o terceiro desafio é para aqueles que acham que de uma forma ou outra têm sido discípulo de pão e peixe, que têm buscado o Senhor por aquilo que Ele tem a oferecer e não por aquilo que Ele é. Se você se encaixa num desses 3 desafios, eu queria que você ficasse em pé onde você está e nós vamos orar agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O texto diz: trabalhai não pela comida que perece. Não pela comida que perece, mas pela comida que dá vida eterna. Aleluia. Aleluia, Senhor. Continue com os teus olhos fechados. Fale com o Senhor agora. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por aqueles que estão entregando o coração ao Senhor pela primeira vez, que estão convidando o Senhor para entrar no seu coração. Senhor, há festa nos céus.
Eu quero pedir, Deus, que o Senhor escreva esse nome no livro da vida. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor esteja escrevendo o nome desse meu irmão, dessa minha irmã agora no livro da vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja fazendo isso agora. A alegria no céu, quando um pecador se converte, quando o pecador se entrega ao Senhor. Pai, nós sabemos, Deus, que esse nome não vai ser apagado do livro da vida, Pai. E nós te agradecemos agora. Enche com teu Espírito Santo sobre essa vida. Toma essa vida com teu Espírito Santo agora. Batiza com teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Enche do teu Espírito. Pai, aqueles que estão voltando aos teus caminhos, que andaram afastados por um motivo ou outro, que o Senhor esteja trazendo de volta, colocando o anel no dedo novamente. Pai, dizendo como ele é importante para o Senhor. Pai, abraçando novamente esse irmão, essa irmã e fazendo milagres, Senhor, nessa vida. Restaura, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por aqueles que estão achando, como eu, muitas vezes nós buscamos ao Senhor por aquilo que o Senhor pode nos dar. Senhor, tem misericórdia da gente. Tem misericórdia da gente, Senhor. Quantas vezes a gente busca ao Senhor por aquilo que o Senhor pode nos dar, por aquilo que o Senhor pode nos oferecer, e nós queremos te pedir perdão em primeiro lugar, e queremos pedir, Deus, que o Senhor nos transforme. Não queremos ser mais discípulos de pão e peixe, mas queremos ser discípulos verdadeiros do Senhor, que buscam o Senhor por aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor, não pelo aquilo que o Senhor faz, mas pelo aquilo que o Senhor representa. Nós queremos acreditar que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que veio em carne, habitou nessa terra, morreu e ressuscitou em nosso lugar. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor mais uma vez, consagramos a nossa vida ao Senhor mais uma vez e dizemos: Senhor, somos Teus. Em nome de Jesus, recebe a nossa vida diante do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero convidar você, todos ficarem em pé, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você desse a mão para a pessoa que está ao seu lado. Você pode fazer isso? Em nome de Jesus, dá a mão para o irmão que está do seu lado. Isso. Amém, glória a Deus. Como é bom a gente estar aqui, não é? Como é bom a gente estar aqui. Pastora, vem cá orar para a gente encerrar e impetrar a bênção sobre nós, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite pela Tua presença, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, que realmente nós possamos olhar para o Senhor. O foco é o Senhor. É o Senhor fazendo a obra, é o Senhor nos transformando, é o Senhor nos capacitando, é o Senhor nos levantando e nos mantendo de pé. Nós te agradecemos por tudo, pela forma como o Senhor falou conosco nessa noite. E eu quero te pedir, continua falando conosco, continua usando o pastor Luiz André, poderosamente, Espírito Santo. Continue agindo através da vida dele, tocando nosso coração da forma como o Senhor tocou nessa noite. Que nós possamos caminhar a caminhada que o Senhor tem proposto para nós a cada dia. E eu quero colocar no teu altar cada vida que está aqui. Eu quero que o Senhor abençoe cada um com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu quero que o Senhor guarde cada vida e cada família. Eu quero que o Senhor abençoe poderosamente, Pai, porque o Senhor é Deus. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito pelo meu irmão e minha irmã, pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho. Senhor, o Senhor é um Deus de poder. E nós exaltamos o Teu nome nessa noite. Eu quero que a Tua graça, o Teu Espírito Santo, seja derramado sobre cada um, em nome de Jesus. E toda obra do inferno, todo levante de Satanás, tudo aquilo que o inimigo tem semeado, Senhor, planejado, com relação à vida do meu irmão e da minha irmã, está repreendido, quebrado e destruído em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero a bênção do Senhor e a graça do Senhor. Muito obrigada, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante o Teu rosto e nos dê a paz, hoje e para todo o sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Dá um abraço quem está do seu lado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Quem está atrás também.